Olá pessoal, eu sou a Darlene aqui do canal Darlene Crochê e no vídeo de hoje eu vim trazer aqui a produção de dois parzinhos de tapetes. Na verdade eram três, mas eu acabei de vender um, não deu pra gravar. Antes quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês essa produção, eu finalizei ela agora há pouco. Aqui pra mim agora já são quase, acho que 8 horas da noite, foi a minha produção do dia hoje, foi... três parzinhos de tapete, 6 tapetes. Porém, eu já estava com as bases deles prontas. A florzinha e o verde passado em todos os 6. Eu ia trazer os seis tapetes agora, porém, andou uma cliente que em casa agora há pouco e eu vendi. Eu não ia perder venda, né? Então, eu vou só pesar esse daqui, mas eles ficaram bem econômicos. O outro que eu vendi pra ela, o parzinho que eu vendi pra ela, era em tons de amarelo. Eu acho que eu trouxe até a base dele aqui, se eu não me engano, acho que eu trouxe. No vídeo passado, eu acho que eu trouxe a base dele. Eu vou estar pesando aqui. Eles ficaram bem econômicos. Eu não utilizei fio 8. Aqui pode dar um pouquinho de sombra. É noite aqui pra mim. Mas eu vou pesar logo e gravar o vídeo, porque eu vou postar amanhã cedinho. E com certeza vende, porque esses tapetinhos aqui eu não tô ficando com eles rapidinho, eu tô vendendo. Os tapetinhos que eu coloquei na promoção, ó. Um tapete ficou com 243 gramas. Vou colocar aqui o outro, ó. Pazinho de tapete com menos de 500 gramas. E todo com sobrinho. Esse aqui ficou 480, o pazinho. E eles não ficaram tapetes pequenos, ó. Vou colocar aqui agora esse outro. Ó, 234, um tapete. Vou colocar aqui o outro, ó. 464 gramas, um parzinho de tapetes. Vou estar abrindo aqui o primeiro parzinho e vou estar medindo para vocês verem o tamanho que ele ficou. Assim ficou o meu primeiro tapete, ó. Esses tapetes, eles estão ficando geralmente nessas medidas aqui, ó. Esse aqui ficou com 69, ó. 69 por 50. Às vezes eles ficam até com 70. Esse aqui foi o primeiro que eu confeccionei hoje. Então, ele já descansou. Eu coloquei aqui o amaciante com álcool nele, ó, e água. Ele já descansou. Esse aqui eu sei que ele não vai diminuir mais, porque eu fiz ele na parte da manhã. E eu deixei secar aqui. Eu vou fazendo e vou colocando aqui no chão do ateliê. Vou colocando aqui o álcool com a água. E ele fica bem retinho, ó. Esses tapetinhos, às vezes eu faço ele com o bico... com picô aqui. Porém, como eu quero fazer uma produção bem rápida, hoje eu resolvi estar fazendo todos com esse bico aqui, ó. E dos material que eu utilizei aqui, me sobrou, ó. Aqui era tudo sobrinha. Olha o que me sobrou. Esse rosa bebê aqui, ele me sobrou uma bolinha, porque eu fiz... Depois que eu finalizei os dois tapetes, eu percebi que eu tinha passado 3 carreiras, ó. Ele ficou maior, quando eu fui medir, ele ficou com 75. Como eu não tinha mais para poder fazer nos dois, eu resolvi desmanchar o bico e desmanchar a carreira que eu tinha feito. Porém, eu coloquei a bolinha aqui em algum lugar e eu não tô encontrando. Depois que a cliente andou aqui, eu tirei as coisas aqui da mesa para estar mostrando aqui os produtos para ela, das peças. E eu não sei onde eu coloquei. Porém, sobrou esse aqui, ó, no cone e mais uma voltinha dessa daqui que eu tirei. Porque depois que eu finalizei, a sorte que eu não tinha arrematado, porque a cliente chegou aqui... Foi que eu percebi que eu fiz uma carreira a mais nesse rosa aqui, ó. Aqui eu utilizei esse miolinho que eu já tinha pronto. Esse aqui, se eu não me engano, eu acho que é o Caravela da Barroco, Prêmio, ó. E aqui eu fiz as pétalas com esse rosa bebê. Essa daqui é uma mescla da Barbanfil de rosa, ó. Ele parece muito o flor da Barroco. E aqui eu passei o verde. Esse verde aqui também eu ainda tenho dele, porque eu separei um cone só pra tá passando aqui, ó. Esse verdinho, ele é da Fial. É o verde, se eu não me engano, acho que é o verde oliva. Depois eu coloquei aqui esse café com leite. Esse café com leite aqui, ele é da Supremo, ó. E depois eu passei aqui 3 carreiras desse rosa. Ele é o rosa bebê, eu acho que ele é da Fial ou é Supremo também, porque é aqui eu utilizei essas marcas. Eu não utilizei... Eu acho que todas aqui foi essas marcas. Esses tapetes, quando eu faço ele só com o Barbanfil, ele passa dos 70 centímetros. Porém, tanto o Supremo quanto o Fial nem tanto, mas o Supremo eu acho mais fino. A espessura dele é bem mais fina, então o tapete fica menor. E esse rosa bebê aqui, eu passei ele é Supremo também, ó. Esse aqui já tava aberto, eu utilizei aqui e ainda me sobrou.
Porém, eu tenho um cone fechado dele. Eu pretendo estar fazendo um jogo de passadeira. E eu sempre guardo, quando sobra essas partes assim, eu guardo porque pode ser que eu precise, fazendo lá o jogo de passadeira. E esse tapete aqui foi com 10 carreiras, ó. Igual eu sempre faço. Eu sempre faço ele aqui, ó, com 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse bico aqui, geralmente eu faço ele menor. Porém, como o rosa bebê acabou, esse cara, acho que é o areia, se eu não me engano, é o café com leite, ele só deu pra fazer 3 carreiras aqui. Como eu tava fazendo o pazinho, ó, eles ficaram aqui igual, ó, o mesmo tanto de carreira que eu fiz em um, fiz no outro. Aí, como as outras cores acabou, eu resolvi estar passando 4 carreiras aqui no rosa antigo, né? Rosé, rosa antigo. Esse aqui eu nem acho que é rosa vintage que fala, esse aqui no Supremo. E eu resolvi estar fazendo aqui as 5 carreiras, ó. Pra ficar 5 aqui na parte aqui da base. Fiz a fechada e fiz o bico aqui, ó. Aqui eu fiz ao invés de fazer os 5 picô que eu sempre faço, eu fiz 4 pontos altos. Fiz 2 picô, ó, mais 4 pontos altos. E eu fiz aqui uma correntinha de separação pra não ficar emborcando, ó. E esse bico ele fica perfeito, ó. E rapidinho de fazer. Eu fiz os 6 tapetes hoje. Porém, eu não fiz só isso aqui em casa. Eu tô em casa, as crianças estão de férias. E a gente sempre para mais, né? Mas assim mesmo, eu já tava com todos eles com essa parte aqui das flores. E o verde passado, né? Então, eu só fui fazer aqui o tapete mesmo. Eu comecei hoje, acho que eram umas 6h30, mais ou menos. Parei pra estar fazendo as coisas aqui. E finalizei agora há pouco, tá mais ou menos com uns 40 minutos que eu finalizei. E o que eu fiz em tons de amarelo, que era a florzinha amarela, eu acho que eu trouxe no vídeo anterior. E eu fiz com o amarelo, o cru e o cinza. E eu acabei de vender. Vou estar aqui agora abrindo o próximo aqui que eu fiz. Esse aqui, ó, em tons de marrom, ele ficou medindo também praticamente o mesmo tamanho, ó. O mesmo tamanho, 68, ó. Por 49, esse aqui eu medi agora, ele não chegou aos 50, ele ficou por 49. Apesar desse cru aqui, ele tá mais espesso, ó. Nem tá parecendo tanto um cru. Mesmo com a cor estourando aqui, esse cru, ele tá bem escuro, ele é da Fial, acho que é Fial Supremo. Ele tá bem escuro, ó. Aqui eu utilizei essa mescla aqui da Barbanfil, ela parece muito o café da Barroco. E utilizei uma sobra aqui de marrom. Esse marrom aqui, ele era Fial, ele era um marrom perfeito, ó. Porém, eu só tinha uma bolinha, deu pra fazer as 2 florzinhas. Aqui também fiz com a mescla da Barbanfil. E depois eu passei esse cru aqui, ó. Esse cru aqui, ele é da Supremo. É Supremo ele mesmo. E ele tá bem feio, ó. Porém, na pronta entrega, eu faço. Inclusive, o que eu acabei de vender, ele tinha na base também esse cru aqui. As clientes vêm ver e gostam, né? Então, elas não estão levando uma coisa que não sabe, né? Mas pra encomenda, eu não vou utilizar esse aqui. Agora pegou bem, ó. Pra encomenda, eu não utilizo, ó. Só na pronta entrega. Tem um cone ali dele ainda fechado. Ele é bem feio, esse cru aqui. E aqui eu fiz, ó, 3 carreiras no cru. 3 aqui no marrom. Esse marrom aqui, ó, ele é da Supremo também, ó. Ele veio um marrom bem apagado, porém ele não tá com... não tem plumas, não tem nada. Ele tá limpinho, só tá a cor mesmo, que tá bem feia. Ela é bem desbotada. E geralmente esse marrom aqui, ele vem bem bonito. Mas esses que eu comprei, acho que foi 8 cones que eu comprei, todos vieram assim, ó. E eu tô utilizando ele, acho que tem 3 ali ainda fechado. E me sobrou esse aqui, ó. Ele tava aberto porque eu fiz um jogo de passadeira, que já tá aqui pronto também. Eu vou tá gravando agora. Eu finalizei ele ontem, foi a minha produção de ontem. E aí, o que me sobrou, eu coloquei aqui. Porém, eu tinha uma bolinha de um outro trabalho que deu pra me fazer essa parte aqui, ó, nos 2. Essas 3 carreiras. Aí, depois, eu utilizei a sobra pra tá fazendo o bico, ó, do que me sobrou lá do jogo de passadeira. E assim ficou. Eu gostei bastante desse aqui também, ó. Ficou bem bonito. Eu gostei desse cru com esse marrom aqui, ó. Por ser escuro, de longe ele parece até um creme, assim, nem parece cru. Nada a ver com cru, porque ele tá bem diferente, ó. E também aqui eu fiz as 10 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 carreiras. E ficou assim, ó. Eu gostei bastante. Bastante mesmo. E assim ficou a minha produção, ó. Tinha mais um par, como eu já falei pra vocês. Então, a minha produção não foi só essa aqui do dia. Na verdade, foram 6 tapetinhos, ó.
E eu consigo estar fazendo esses 6 tapetezinhos no dia, é porque, igual eu falei, a base já fica pronto. Eu só faço 10 carreiras em cada tapete, ó, pra atingir esse tamanho. O meu ponto é um ponto grande, ó. É um ponto alongado. Há pouco tempo eu fiquei sabendo que é um ponto alongado, o jeito que eu trabalho. Porém, eu não sabia, ó. O meu ponto é bem fechado. Eu achava que era só um ponto alto mesmo grande, ó. Mas o meu ponto é bem fechadinho, ó, bem trançado. Um dia, quando eu estiver gravando vídeo aula, vocês vão ver como é que eu crocheto, ó. Eu aprendi o crochê praticamente sozinha. Na minha família ninguém faz crochê. Eu aprendi quando eu era, acho que eu tinha uns 9 anos. E eu aprendi fazer crochê com arame. Era um pedaço de arame, porque eu vi uma pessoa fazendo e eu fiz com um pedaço de arame a minha agulha. Não era esse barbante na época, era linhas que eu achava pela casa, eu ia crochetando, ó. Então, o meu ponto, eu aprendi assim, eu não prestava atenção, nem sabia como era a tensão do ponto, assim. Eu via, tinha uma vizinha da minha mãe que ela fazia varanda, e eu via ela fazendo, né? E eu comecei a fazer e eu aprendi assim, ó. Eu não consigo fazer igual eu vejo as meninas. Quando eu assisto vídeo aula, às vezes a pessoa puxa 2 vezes o ponto. Eu não consigo trabalhar assim. Eu pego 3 vezes na agulha para poder fechar o ponto. Fica bem alongado. Eu já vi algumas meninas falando que realmente é o ponto alongado. E quando pede alguma videoaula que eu vejo para fazer o ponto alongado, porém, eu não laço a linha 2 vezes para estar trabalhando. É só uma vez, mas quando eu vou fechar o ponto, eu puxo 3 vezes a linha, ó. E fica assim, ó, fechadinho e bem grande o ponto, ó. Bem grande mesmo. Então, 10 carreiras pra mim é muito fácil de fazer um tapete com 10 carreiras. A parte que mais demora é quando chega aqui no bico, ó. Mas como eu escolhi um bico bem simples, ó, eu consigo estar fazendo bem rápido. E muitas pessoas se assustam quando eu falo que eu crocheto 6 tapetes num dia. Esses tapetinhos aqui, eles ficam na média de 70, 68, 65. Então, pra mim, não é tão demorado, né? Eu consigo estar fazendo um tapete desse aqui até em 1h30, se eu pegar ali, sentar e fazer. Porém, eu não fico, né, 1h30 sentada. Eu sempre tô levantando, sempre levanto pra estar fazendo as coisas e eu não fico. Mas se eu me sentar 1h30 com a base pronta, é o suficiente pra me fazer um tapetinho desse aqui, talvez até menos. E esses tapetes, eu tô vendendo eles na promoção. Esse pazinho de tapete aqui no meu ateliê, ele tá saindo a R$ 39,90. A unidade eu tô vendendo a R$ 19,90. Aqui no meu caso, se eu fosse abrir um cone de barbante de 1 kg, até assim eu conseguiria estar vendendo nesse valor, porque como vocês viram, é menos de meio quilo de barbante para estar fazendo. E eu priorizo utilizar mais barbante do que multicolor. Eu coloquei aqui 2 florzinhas no multicolor, porém eu poderia ter feito só mesmo com esse café com leite aqui, a florzinha, ó. Nesse aqui eu coloquei, ó, só aqui no miolo e aqui uma florzinha, já fiz. Geralmente, quando eu uso mais multicola aqui na florzinha, eu não passo aqui o verde de multicolo. E nesses tapetinhos de R$ 20, eu quase não utilizo aqui o mesclado verde, né? Porque é o que gasta mais, né? Então, eu sempre tô utilizando o barbante, ó. E eu gosto muito desse oliva aqui, tanto da Fial, que ele é mais apagadinho, quanto da Barbanfio, pra estar utilizando. Eu não gosto muito, tem um sobra aqui de verde bandeira, tem um cone fechado, eu não gosto muito do verde bandeira. Às vezes eu uso o verde limão, mas eu prefiro esse verde aqui, ó. Combina com qualquer florzinha, qualquer tonalidade, você coloca esse aqui, ele combina. E assim ficou. Aqui tem a produção de R$ 80, porém tem uns R$ 40 que eu acabei de vender aqui. A minha produção hoje foi de R$ 120 com sobrinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido o que eu expliquei aqui sobre o meu ponto. Mas o vídeo foi esse. Agradeço a cada um que ficou comigo até aqui e aguardo vocês nos próximos vídeos.